O som que você vai ouvir agora não é de um tribunal comum. Não há martelo de madeira, não há toga, não há meritíssimo. O som que define a vida e a morte nas periferias do Brasil é o toque de um celular. Bem-vindos a uma investigação profunda sobre o abismo. Hoje, nós vamos descer até onde o Estado não alcança. Vamos entrar nos tribunais do crime, os tabuleiros, as instâncias finais de uma justiça paralela que sentencia, executa e enterra seus mortos sob a lei do silêncio. Eu sou o seu narrador, e este é um dossiê sobre o poder absoluto das facções criminosas. O PCC em São Paulo, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e as ramificações que sangram o Norte e o Nordeste. O vácuo do Estado e a gênese do julgamento. Para entender o Tribunal do Crime, você precisa esquecer o Código Penal brasileiro. Aqui, a Constituição é outra. Em São Paulo, ela é chamada de O Estatuto. No Rio, é a ideologia. O fenômeno não nasceu do nada. Ele é filho bastardo da ausência estatal. Nas décadas de 80 e 90, as favelas eram terras de ninguém, onde o crime desorganizado matava por motivos banais, uma briga de bar, um olhar torto. O PCC, ao nascer em 1993, trouxe uma promessa macabra, mas eficaz: a paz entre os ladrões e a guerra contra o sistema. Eles proibiram o mata-mata. Ninguém morre na quebrada sem autorização. E para autorizar, criaram-se os processos. Burocracia do terror. O que a sociologia chama de monopólio da violência, as facções aplicaram na prática. O traficante local virou o delegado. O gerente do morro, o juiz. Mas como funciona a captura? O réu geralmente não é preso por algemas. Ele é convidado para uma ideia. Chega aí, fulano, os irmãos querem trocar uma ideia com você. Essa frase gela o sangue de qualquer morador da periferia. É o início do rito processual do crime. A instrução do processo e a ética do crime. Uma vez levado para o local do julgamento, que pode ser uma casa abandonada, uma clareira na mata ou os fundos de um bar, o réu é desarmado. Começa a conferência. Aqui analisamos a ética do crime. Quais são os crimes capitais nesse sistema? Primeiro, X9, a delação. Caguetar. Esse é o crime imperdoável. Colocar a polícia na rota dos negócios. Segundo, talaricagem. Se envolver com a mulher de um irmão preso. Isso atenta contra a honra e a lealdade, pilares das organizações. Terceiro, roubar na quebrada. O crime precisa da favela como escudo, não como vítima. Roubar trabalhador dentro da comunidade atrai polícia e ódio dos moradores. Isso é proibido. Quarto, desvio de conduta ou dívida. Usar o dinheiro da facção, perder drogas ou armas. O promotor desse tribunal é o disciplina. Ele relata o erro. O réu tem o direito de falar. E aqui entra a tecnologia. O julgamento não é local, ele é conectado. A conferência. Celulares são colocados no viva voz. Do outro lado da linha, de dentro de presídios de segurança máxima, como o Presidente Venceslau ou Bangu, estão as torres, ou sintonias finais. São eles, os líderes encarcerados, que ouvem os argumentos. Imagine a cena. Um garoto de 20 anos, suando frio sentado numa cadeira de plástico, enquanto uma voz distorcida pelo sinal ruim de celular decide se ele vive ou morre. E aí, irmão, qual a caminhada? O réu tenta se explicar. Se gaguejar, é sinal de culpa. Se mentir e for descoberto, a pena aumenta de surra para a morte. Esse sistema de conferência permite que a facção mantenha uma hierarquia rígida. O assassino na ponta não decide sozinho. Ele é apenas o braço. A cabeça está atrás das grades. Isso dilui a responsabilidade e aumenta o terror. Capítulo 3. O veredito e a sentença. As sentenças variam. Vamos detalhar a escala de punição. Primeiro nível. O prazo. Para dívidas, dá-se um tempo. Se não pagar, sobe para o próximo nível. Segundo nível. O corretivo. Apanhar.
Mas não é uma briga. É metódico. Quebrar braços, pernas ou espancamento cronometrado. A intenção é ensinar, não matar. Terceiro nível. A exclusão. Ser expulso da facção e da comunidade. O sujeito tem que sumir. Se voltar, morre. Quarto nível. O decreto. A morte. Quando a voz no telefone diz: pode conduzir? Ou passa o pano? O destino está selado. Passar o pano não é perdoar. Na gíria de execução é finalizar. Dar o checkmate. A execução no Rio de Janeiro tem contornos de crueldade extrema. O micro-ondas. Uma pilha de pneus, o corpo dentro, gasolina e fogo. O objetivo é não deixar vestígios forenses. O DNA vira cinza, o osso vira pó. Em São Paulo e no Sul, a tática comum é o esquartejamento ou tiro na nuca seguido de enterro em cemitérios clandestinos. O corpo precisa desaparecer para que o crime não vire estatística de homicídio, mas sim de desaparecimento. Isso ajuda a manter a taxa de homicídios artificialmente baixa, o que convém politicamente. A ciência da morte e a dificuldade forense. Vamos analisar agora sob a ótica da investigação policial e forense. O Tribunal do Crime é um pesadelo para a Polícia Civil. Primeiro, pela lei do silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu. Testemunhas oculares são inexistentes porque sabem que serão as próximas no banco dos réus se abrirem a boca. Segundo, a ocultação de cadáver. As facções aprenderam que sem corpo, sem crime, é uma máxima que muitas vezes funciona no tribunal estatal. Eles usam áreas de mata densa, represas ou ácidos. Quando a polícia encontra um cemitério clandestino, muitas vezes através de denúncias anônimas ou cães farejadores, o estado dos corpos desafia a medicina legal. Corpos em estágios avançados de decomposição, misturados, desmembrados. A identificação por arcada dentária ou DNA demora meses. E a família? A família muitas vezes nem vai à delegacia reclamar o corpo. Por medo. Há também a questão da lavagem da cena do crime. Os tabuleiros são limpos com água sanitária. Sangue é lavado. As armas usadas são frias ou rodadas entre várias comunidades para dificultar o exame de balística. A sociologia do terror e o futuro. Por que a comunidade aceita? Essa é a pergunta mais difícil. A resposta é medo e ordem. Onde o Estado só entra com o caveirão atirando, a facção oferece uma ordem perversa. O Tribunal do Crime resolve a briga de vizinhos por causa de som alto. Resolve a disputa de terra, pune o estuprador que a justiça comum soltaria em audiência de custódia. Essa eficiência macabra gera uma legitimidade distorcida. O morador pensa, pelo menos aqui ninguém rouba minha moto. Mas o preço é a liberdade absoluta. Estamos vendo a expansão desse modelo. O PCC exportou essa metodologia para o Paraguai, para o norte do Brasil. A guerra entre Comando Vermelho e o PCC nos presídios do Norte e Nordeste intensificou a brutalidade desses tribunais. Decapitações filmadas e divulgadas em redes sociais viraram ferramentas de propaganda e intimidação. Para concluir esta análise de 40 minutos sobre o abismo, o Tribunal do Crime não é uma anomalia temporária. É uma instituição consolidada nas sombras do Brasil. Ele desafia a soberania do Estado. Enquanto juízes togados debatem leis em Brasília, juízes do crime, de chinelo e fuzil, decidem a vida de milhares de brasileiros todos os dias. Enfrentar isso exige mais do que polícia. Exige inteligência financeira para asfixiar a lavagem de dinheiro que sustenta essa estrutura. Exige presença do Estado com serviços, não só com balas. Exige entender que para cada sentença de morte decretada no celular de presídio, houve uma falha anterior da sociedade em proteger aquele território. O telefone toca, alguém atende. E a justiça, a verdadeira justiça, morre mais uma vez. Fim do dossiê.